meus irmãos, olá, minhas irmãs. Meu nome é Rodolfo Campelo, sou trabalhador do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e hoje nós viemos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, no item 16, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Esse texto faz parte das instruções dos Espíritos, é uma mensagem dada pelo Espírito Simeão em Bordeaux de 1863. Mas antes de começar o estudo, vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando o Teu Evangelho. Que sejamos amparados pelo Senhor, por Teresa d'Ávila, por Rafael, por Ubirajara e Francisco de Assis e todos os nossos irmãos e amigos espirituais envolvidos nessa tarefa. Que possamos, Senhor, além de estudar, colocar o Teu Evangelho em prática na nossa caminhada, em busca da nossa evolução e de melhoria como ser humano. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Item 16, como eu disse, reconhece-se o cristão pelas suas obras. O título desse item já nos parece uma chamada para a ação, uma chamada para que a gente trabalhe. E o Espírito Simeão vem nos trazendo da seguinte maneira o desenvolvimento. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nós podemos pensar que a vontade do meu Pai, na verdade, é o trabalho no bem. É o trabalho da caridade, é o trabalho de amor que Jesus veio nos ensinar quando esteve aqui entre nós. As obras que são realizadas para que possamos nos reconhecer como espíritas, nos reconhecer como cristãos, que é o título, né? Essas obras são reconhecidas e são realizadas através do nosso dia a dia. São as ligações do nosso dia a dia como cidadão, na grande verdade. Então, a nossa convivência na família, a nossa convivência no trabalho, os nossos trabalhos na casa espírita ou nos templos religiosos, todas essas tarefas fazem parte do nosso desenvolvimento e da realização dessas obras do trabalho do bem. Então nós devemos pensar nessa nossa caminhada e, além de pensar nessa nossa caminhada como cidadão, nós devemos ter consciência de que a nossa evolução está diretamente ligada ao conhecimento que nós possuímos do Evangelho de Jesus. E o quanto esses ensinamentos mudam o nosso modo de ver as situações do cotidiano. Então, a partir do momento que nós começamos a estudar e entender o Evangelho de Jesus, muitas coisas mudam na nossa vida e nós vamos tendo outras percepções e essas percepções fazem parte da nossa caminhada, fazem parte das nossas obras e fazem parte do nosso aprendizado e da nossa evolução. E continua o Espírito Simeão. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente vestir o uniforme do Senhor para ser um fiel servidor? Será suficiente dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Será que as boas obras estão nas vestimentas? Será que as boas obras estão nos uniformes, nas palavras ditas, nas palavras que são repetidas? É importante nós termos a certeza de que seguir o Cristo, ser cristão, não é nada fácil. Existe uma responsabilidade muito grande. E a cada vez que a gente mais estuda, cada conhecimento mais que a gente adquire, maior é a nossa responsabilidade. Então a gente começa a perceber
que não adianta simplesmente dizer que sou cristão, não adianta simplesmente dizer e levantar a mão na fila dizendo eu sou o seguidor do Cristo. Eu, um tempo atrás, estava ouvindo uma rádio, um programa de rádio, e o assunto era exatamente esse: ser seguidor de Jesus, seguir o Cristo. E o entrevistado fez uma pergunta que me chamou muita atenção e eu trago aqui para compartilhar com vocês. Ele perguntou assim: nós dizemos que somos seguidores de Jesus. Perfeito. Somos seguidores de Cristo. Mas a que distância? Nós seguimos o Cristo a que distância dele? Então a gente tem que ter o pensamento que não é simplesmente seguir Jesus. É seguir Jesus pautando a nossa caminhada com os ensinamentos dele. E de preferência pensando em melhoria e crescimento moral, espiritual, para que possamos, como diz o título, sermos reconhecidos como cristãos. Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, a seguinte definição: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. Kardec já nos ensina que é o trabalho que tem que ser feito. Um trabalho de observação, um trabalho de ficar atento, né? De ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, para que a gente possa mudar as nossas atitudes e para que a gente possa ir alterando essas nossas más inclinações. E é mais do que isso, né? A gente lembra de Sócrates quando diz o conhece-te a ti mesmo, com relação a essas melhorias, com relação a esse caminhar, segundo o Evangelho de Jesus. E esse esclarecimento de Kardec, ele vai direto ao ponto da próxima leitura, que continua o Espírito de Simeão. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre: discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem uma parte do mundo com a sua sombra, mas que ainda não abrigam todos aqueles que deveriam reunir-se ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como vem fazendo há séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procura espalhar os seus frutos, mas muito poucos o colhem. A árvore sempre é boa, mas os jardineiros são maus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu pergunto: quem será que são esses jardineiros, senão nós mesmos? E é importante pensar que nós, como jardineiros, estamos cuidando dessa árvore, como estamos cuidando dessa árvore e qual a destinação nós estamos dando para esses frutos. Os frutos da vida, de esperança e de fé, que diz o texto, nós podemos entender como o próprio Evangelho, como o próprio ensinamento de Jesus, com todas as possibilidades que nos oferece como um manual para a nossa vida. Então, quando a gente pensa no Evangelho que Jesus veio nos ensinar, nós podemos ter esse Evangelho como um passo a passo para a nossa evolução espiritual. Nós temos o manual, que é o Evangelho, e nós temos o guia e modelo, que é Jesus, como nos diz o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 625. Kardec pergunta para os espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Resposta dos espíritos: vede Jesus. Na minha opinião, a resposta mais curta e mais completa do Livro dos Espíritos.
Vede Jesus como guia e modelo da humanidade. Continua Simeão. Eles quiseram moldá-la de acordo com as suas ideias, modelá-la segundo as suas conveniências. Para isso a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus galhos estéreis não dão mais maus frutos, porque não produzem mais nenhum. É a interferência humana nas obras de Deus, quando ele diz isso, né? E ele continua: o viajor sedento que para sob sua sombra para colher o fruto da esperança, que lhe deve dar a força e coragem, percebe apenas ramos áridos que fazem pressentir a tempestade. Inutilmente, ele pede o fruto da vida à árvore da vida. As folhas caem secas. A mão do homem tanto as manuseou que acabou por secá-las. É interessante o que diz o Espírito Simeão quando fala que os homens querem moldar a árvore da vida de acordo com seus ideais. O homem vai podando essa árvore para se adequar aos seus moldes e aos seus desejos. Então a gente pensa que tem alguma coisa que está fora do prumo aí, né? Se eu pego a lei de Deus, Deus como perfeição, e quero moldar essa lei de Deus aos meus ideais de homem, a gente pensa que a gente está indo no sentido contrário quando a gente quer fazer isso. Porque Jesus veio viver conosco para nos ensinar sobre o amor de Deus. Nos disse que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. Então, quando a gente tem essa ideia de moldar a árvore da vida aos nossos desejos, nós estamos fazendo o caminho inverso. É como se os homens quisessem humanizar Jesus e ignorar o ser divino que ele é. Então, a gente tem que parar para pensar nessa questão de querer moldar a lei de Deus, que é perfeita, para que a gente consiga se adequar. E não seguir a lei de Deus como um manual de vida. Simeão continua: Abri, portanto, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidar dela com amor, e ainda havereis produzir com abundância os seus frutos divinos. Deixai tal como Cristo a entregou a vós. Vou ler novamente. Deixai-a tal como Cristo a entregou a vós. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não cortei os seus ramos. Seus frutos benéficos caem em abundância para sustentar o viajante sedento, que alcançou o seu objetivo. Seus frutos benéficos caem em abundância para sustentar o viajante sedento que alcançou o seu objetivo. Não amontoeis esses frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Essa é a chamada para ação, para cuidar, para cultivar e para nos lembrar que a mensagem de Jesus, a mensagem do Cristo, é para todos. Nós que somos cristãos, nós que queremos ser reconhecidos como cristãos, devemos seguir o Evangelho diariamente. Devemos conduzir as nossas vidas baseadas nesse manual, que é o Evangelho. É claro que o discurso é muito fácil, a gente sabe que seguir Jesus não é fácil, mas há necessidade de um esforço. Cada um tem as suas dores, cada um tem seus dilemas,
Todos nós sabemos das dificuldades de cada um, das nossas dificuldades, mas é um passo de cada vez. É um esforço de cada vez. Quando a gente pensa na escada de Jacó, um degrauzinho por dia, um degrau de cada vez, para que a gente consiga ir aos poucos implantando o Evangelho em nossas vidas. É esse esforço que a gente faz para viver o Evangelho, como diz aquela frase atribuída a Francisco de Assis, que diz: pregue o Evangelho o tempo todo. Se precisar, use palavras. O esforço que a gente deve ter de fazer o bem, o esforço para sermos virtuosos, mesmo com as nossas dificuldades. E essa transformação, essas transformações que acontecem nas nossas vidas, são também obras que são realizadas. E a grande transformação, sem dúvida nenhuma, é a implantação do reino de Deus em nossos corações, que é a obra mais importante, que eu acredito que faz parte dessa nossa caminhada para a evolução. Simeão continua: há muitos chamados e poucos escolhidos. É que existem os que se apropriam do pão da vida, como os há frequentemente do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve espalhá-la. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve espalhá-los por todos. E depois procurar os que estão necessitados. Levai-os para debaixo da ramagem da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, daqueles que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Senhor, o justo por excelência, disse em suas palavras que suas palavras não passarão. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas apenas o que fazem a vontade do meu Pai, que estás no céu. E o Espírito de Simeão termina dizendo: que o Senhor de bênçãos vos abençoe e que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863. É estarmos conectados às leis de Deus, meus irmãos. É ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. E quando nós falamos em estar conectados com a lei de Deus, em estarmos seguindo o Evangelho de Jesus, em termos perseverança e fé, nós não podemos deixar de falar de Teresa d'Ávila, que no livro da vida, no capítulo 9, item 9, eu trouxe esse trecho para vocês, e eu peço licença para ler aqui na íntegra, para que a gente não perca nenhuma informação. Teresa mostra que o capítulo 9 trata por que meios começou o Senhor a despertar a sua alma e dar-lhe luz em tão grandes trevas, e a oferecer suas virtudes para não o ofender. No capítulo 9, Teresa vem nos trazendo essa ideia e essa preocupação de não ofender Jesus, de não ofender o Evangelho, que é a força que Jesus dava para ela, para que ela seguisse o seu caminho. E o item 9, Teresa nos diz: parecia-me que aquelas minhas lágrimas eram mulherizes em força, pois não alcançava com elas o que desejava. Contudo, creio que me valeram, porque, como digo, em especial depois dessas 2 vezes, de tão grande compulsão delas e fadiga do meu coração, comecei mais
a dar-me a oração e a tratar menos em coisas que me danassem, mesmo se ainda não as deixasse de todo. Mas, como digo, foi me ajudando Deus a desviar-me. Então essa é a Teresa d'Ávila, com todo o seu esforço para manter a caminhada sobre o Evangelho de Jesus. Chegamos ao final do nosso estudo, agradecendo a participação, a presença de todos vocês, e que possamos estar juntos outras vezes, estudando o Evangelho, estudando a doutrina espírita. Vamos à nossa prece. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos estudando o Evangelho. Que possamos levar os ensinamentos para a nossa vida, amparados pelo Teu amor, pelo amor de Teresa d'Ávila, de Rafael, de Ubirajara, de Francisco de Assis, de todos os nossos amigos e irmãos espirituais que nos auxiliam nos estudos e na nossa caminhada. Possamos assim, Jesus, dar por encerrado mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus.